Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar como que é essa ligação entre política e investimentos no seu dia a dia e como a gente deve se portar e também alocar capital para que você tenha um bom desempenho independente do cenário político. Então, não deixe de assistir o vídeo até o final, hein? E a gente vai falar como que política e investimentos, elas se relacionam no dia a dia e como que a gente pode aproveitar e melhorar o desempenho aí da carteira, independente do cenário político, tá? Eu quero deixar aqui bem claro, e é importante frisar, que a minha visão ela não é de seleção de qual será o melhor político para minha carteira de investimentos ou para o meu desenvolvimento patrimonial. É exatamente o contrário. É tentar ver em qual cenário que pode vir a acontecer, que é fato, algum profissional, algum político será selecionado para dirigir o país, e em função disso é que a gente vai fazer escolhas para que a gente tenha um bom desempenho aí da carteira, que a gente consiga seguir a nossa vida naturalmente. Claro que em alguns cenários haverá uma maior dificuldade, porém a gente precisa muito que a gente entenda e compreenda que depende de como o cenário for desenhado pela população, em que a gente consiga de fato ter um bom desempenho da nossa carteira. Bom, então primeira coisa que é legal, que a gente, eu não imaginava, quando eu comecei a parte de investimentos, eu colocava lá, pensava assim, vou investir nisso porque é assim, ou porque eu contratei determinada taxa de juros. Bom, eu não imaginava que cenários políticos, por exemplo, ou mudanças de governo, pudessem fazer alteração, ou preço, que o mercado fala, mudasse as taxas de juros e isso trouxesse, por exemplo, disponibilidade de ativos ou algum CDB, a taxa de juros básica mesmo, que varia aí para poupança, para essas coisas, e que pudesse mudar em função, por exemplo, da política econômica. Então, o que eu comecei a observar? Que isso muda, diretamente nos nossos investimentos e no dia a dia. Dependendo de se for um governo que ele tem um gasto maior, para nós é um risco maior. Por quê? Porque se ele está gastando demais, ou ele arrecada mais, que ele cobraria mais impostos, ou ele vai ter que pegar mais empréstimos, digamos assim, e com isso aumenta o risco, a gente não tem garantia. Se ele está aumentando demais empréstimo, ele certamente está pegando a um juros maior. Então, essa relação direta que o governo tem, por exemplo, com uma taxa de juros, Se ele está tendo que se endividar, se ele está tendo que pegar mais dinheiro para dar conta de pagar aquilo que ele está se propondo a fazer, naturalmente os preços dos ativos, de quem busca ativo para investimento, até mesmo pelo Tesouro Direto, que é a forma direta que a gente tem de emprestar dinheiro para o governo, então que a gente acaba tendo uma premiação maior, uma taxa de juros maior. Esse que é o primeiro entendimento que a gente tem que buscar ter, E por isso que, às vezes, em cenários igual agora, que a gente viu o governo abaixando demais a taxa de juros, há um incentivo muito maior, por exemplo, para o mercado desenvolver, e, consequência disso, a gente vê também a inflação, que acabou subindo os preços demais para a maioria das pessoas, e agora a gente vê uma postura de um Banco Central que tem que subir a taxa de juros para poder equilibrar, com que segure um pouco mais essa inflação, E é igual eu falei, o mercado por si só ele começa a jogar projeções para frente, Apesar de um Banco Central hoje mais independente, ele começa a ver cenários que pode acontecer nas eleições do ano que vem,
que pode ser um cenário binário, como a gente teve em 2018, onde há concorrentes, né, que podem tomar caminhos diferentes. E com isso, alguns preferem, por exemplo, retirarem o capital de risco, que seria no caso de ativos de renda variável, como bolsa, por exemplo. Então, os grandes gestores, alocadores de ativos, eles passam a tirar recurso, né, desse tipo de ativo, para que ele tenha menos risco nessa situação e possa de fato aproveitar umas taxas de juros crescentes e começar a rentabilizar a carteira dos seus cotistas, né? É muito importante lembrar aqui também, igual eu falei, do Tesouro Direto, né? Quando é emprestado dinheiro ao governo, cerca de 95% desse dinheiro são dinheiros de brasileiros, né? Por exemplo, são pessoas que têm previdência privada, são pessoas que têm fundo de pensão, são pessoas que estão aposentadas já recebendo algum recurso de alguma instituição, né? Então, ou até mesmo da aposentadoria, né? Que se o governo tem que completar, ele tem que pegar emprestado, né? Então, isso tem uma influência direta nos brasileiros, né? Influencia muito pouco no capital de pessoas estrangeiras, isso é muito importante para a gente, né? E saber que essa taxa de juros também influencia o brasileiro diretamente, tanto para receber e quanto nós que pagamos uma taxa de juros maior. E igual falei no começo, isso vai requerer talvez ou mais impostos, ou isso vai nos onerar mais para frente, né? Diminuindo a capacidade do governo, principalmente com a parte fiscal, tá? Então, e aí, o que a gente tem que fazer no final das contas é mensurar o quanto de risco, qual que é a capacidade do governo honrar com seu compromisso de pagamento, igual eu falei, seja ele qual for. Se for um governo que está se endividando cada vez mais, ele vai trocar os pés pelas mãos e vai ter que, né, pegar juros mais caros. E com isso, uma grande vantagem que a gente tem recentemente é o teto de gastos, que há um limite para gastar, você não pode gastar indefinidamente, igual na casa da gente, né? E a gente acaba se beneficiando de algumas medidas que já foram feitas no passado. E por isso que eu falo, a política ela influencia nos investimentos, mas o investimento ele precisa ele vai ter que acontecer em qualquer cenário, né? Troca-se o presidente, por exemplo, de 4 em 4 anos, governadores e prefeitos, mas você continua, né? A gente continua aí no nosso dia a dia, não tem jeito, a gente tem que se acostumar com isso e tomar os devidos cuidados e fazer as seleções com que a gente consiga ter uma boa performance e, claro, lembrando sempre performance que seja acima da inflação, né? Que se a inflação hoje está aproximadamente em 10%, o mínimo que a gente precisa para vencer, né, a desvalorização do nosso dinheiro seria 10%. Mais do que isso, que de fato vai ser o que a gente chama de rentabilidade real, ou seja, os 10% eu perco já de fato com a inflação, o que for acima disso é uma rentabilidade real, tá? Então, só para fechar e finalizar e dar um resumo final, que então, a gente não se preocupar com quem vai estar lá na frente. O mercado certamente vai se antecipar, né? Ele gosta de antecipar os movimentos e a gente precisa de fato concentrar e entender qual caminho seguir, qual a rentabilidade ideal para a gente, que a gente suporta também, né? Porque com taxas de juros menores, às vezes tem que correr um pouco mais de risco, mas que esteja dentro da sua capacidade de correr risco aí, tá? Então esse que é o cenário mais importante para que a gente primeiro precise entender. Quando a gente começa a investir, a gente não percebe esse tipo de coisa, mas que depois que percebe, a gente precisa evoluir e pensar que passa o período, né, eleitoral, eles sempre vão estar mudando, sempre vai estar mudando o cenário, mudando as direções, mas que nós que estaremos precisando do recurso, ou às vezes ele é para aposentadoria ou para você se sustentar,
você tem que entender e navegar em qualquer cenário, buscando sempre a melhor performance e entendendo que governos que tenham um grau mais populista, as taxas de juros geralmente são maiores e a gente precisa tomar esses devidos cuidados, e governos que são, digamos, mais liberais e pró mais mercado, que a gente vai ter uma evolução maior do cenário de bolsa, por exemplo, de renda variável, de correr risco para a produção do país, tá? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aí embaixo, vai ser bem legal interagir com todos vocês. Então, muito obrigado e até o próximo.